Já deu uma semana que estreou Dark, então eu acho que todo mundo aqui já viu, pra gente comentar sobre algumas coisas que eu me incomodei, que Dark não explicou. E claro, que é um vídeo com spoilers, então se você não viu, se você não gosta de spoilers, vai ver primeiro, depois vê esse vídeo aqui, porque eu vou falar spoiler, gente. Então antes de mais nada, roda a vinheta. Antes de falar essas minhas questões com Dark, de deixar as coisas, eu preciso falar mais ou menos o que eu achei da série por cima pra vocês entenderem a minha linha de raciocínio, tá? Eu vi uma única vez a terceira temporada, eu vi 3 vezes a primeira e a segunda temporada, mas essa terceira eu só vi uma vez, pretendo rever, então pode ser que eu tenha perdido alguma coisa, alguma coisinha, então caso eu fale alguma coisa aqui que vocês falem, não, isso tem na série, por favor me deixa aqui nos comentários, porque eu posso ter passado batido, porque eu só vi uma vez mesmo, tá? Vou rever, mas vou rever mais pra frente. E eu acabei a série num misto de amor e ódio, que eu gostei muito de algumas coisas e outras eu falei, amada, cadê a minha explicação disso? Entende? Então, foi um misto assim de amor e ódio, mas o geral da série, o assunto principal, o enredo principal, que é a Marta e o Jonas, o final deles e como encerrou essa história e como encerrou esse ciclo, eu achei muito poético, eu gostei muito, realmente foi uma cena muito bonita, achei lindo, maravilhoso, só que teve outras questões que eu fiquei pistola da cara, que eu vou começar que uma das coisas que mais me incomodou na série, que ficou mais na minha cabeça, foi o final da série, literalmente a última cena. Eu vi aquela última cena e fiquei pensando, quê? Mas o quê? Eu não gostei da última cena, eu achei que foi muito jogado, sem explicação nenhuma. Eu entendi exatamente o porquê dos personagens não estarem lá, eu sei muito bem por que o Uri que não tava lá, por que as crianças não estavam lá, eu entendi tudo isso, mas achei meio vago, achei meio jogado e eu particularmente gostaria muito mais deles terem feito diferente. Por exemplo, a última cena ter esse pequeno pedaço dessas pessoas jantando e aí mostrar o resto da cidade, como que anda o resto da cidade e como que as outras pessoas estão vivendo a vida delas. Eu acho que seria mais interessante a gente ver assim e não só com aquele diálogo com a Hannah falando, ai, déjà vu de novo, estou grávida do Jonas, sabe? Eu achei meio jogado e meio tendencioso a acabar e falar que no final vai acontecer tudo de novo, sabe? Me pareceu isso, tipo, resolvemos isso aqui, mas estou grávida do Jonas e meio que vai acontecer de novo, ou será que não vai? Então fica meio subentendido isso. E junto com essa cena toda, cadê o Boris? Aka Alexander, né? E foi uma das principais questões que não explicou e que eu precisava de uma explicação, principalmente pelo que deram a entender. Porque a segunda temporada fizeram literalmente em cima dele, com um detetive chegando e o detetive só vindo pra cidade, um detetive completamente novo, fora desse universo de Winden. Então ele veio com o intuito de desmascarar o Boris e simplesmente fizeram a segunda temporada toda em cima dele pra na terceira simplesmente cagarem pra ele. Simplesmente caguei. Tipo, sabemos que ele morreu na explosão, né? Porque apareceu a foto dele quando o Peter e a Elizabeth vão procurar pela mãe e a irmã. Então sabemos que aconteceu isso, que eles morreram no acidente. Só que assim, eu já não gostava muito da importância que deram pro Boris na segunda temporada. Porque pra mim tinha arcos muito mais importantes de serem explorados na segunda temporada. E eles ficaram martelando,
ficaram martelando em cima desse detetive para desmascarar o Boris, que foi que pegou a identidade do irmão dele. Então eles ficaram ali na segunda temporada inteira falando a mesma coisa com o Boris e com esse detetive novo. Pensei aqui comigo, deve ser uma coisa muito importante, né? E na terceira eles não resolvem nada. Nada. Mas nada. Na verdade foi uma coisa jogada e que fazia muito parte de todo o enredo, porque a gente sabe que a Regina não faz parte do ciclo, né, da família genealógica, daquela árvore genealógica toda. Então por isso que ela tá viva, por isso que ela tá lá, porque ela não faz parte desse ciclo, por isso que ela está naquela última cena. Mas se o Alexander não está lá naquela cena, é porque ele faz parte do ciclo, certo? E se ele faz parte do ciclo, por que não explicou a origem dele? Porque se ele faz parte do ciclo, ele era uma pessoa importante ali. Porque o Bartosz faz parte do ciclo, por isso que ele não existe. Então, e o pai do Bartosz é o Boris, Alexander. Entendo a minha linha de raciocínio que não faz sentido não explicarem a origem do Boris / Alexander. Não faz sentido, isso ficou muito jogado pra mim. E foi uma das coisas que mais me pegou e que eu mais senti falta, porque, cara, eu precisava da explicação do Boris, de tanto que martelaram na segunda temporada e do que deu a entender que ele não existe nesse mundo ideal, e porque ele não existe, ele fazia parte desse ciclo. Então, assim, uma das coisas que também deixou meio jogado, mas a gente entende porque ficou meio jogado, porque não teve tempo de série o suficiente pra isso, mas eu queria muito que desenvolvesse essa questão, foi o marido da Agnes. Nós sabemos que o marido da Agnes é o filho da Marta e do Jonas. Então aquele personagem sem nome lá, que tem 3 gerações dele, a criança, ele é adulto e ele velho lá, o da boquinha, ele é o marido da Agnes, pai do Tronte. Crescer, a gente não vê esse personagem se envolver com a Agnes, a gente não vê a relação que ele tem com o Tronte, inclusive as marcas de cigarro que ele tinha no braço, a gente não sabe se foi a Agnes, a gente não sabe se foi ele mesmo que fez, ele, o pai. Então ficou meio jogado isso também. Não foi uma coisa essencial para a história, para mim, que eu queria muito saber o que desenvolveu disso e como que o filho da Marta e do Jonas se envolveu com a Agnes, se eles só se envolveram para manter o ciclo intacto ou teve alguma coisa a mais. Enfim, eu queria muito saber essa história e principalmente explorar mais o filho deles, na verdade, porque a gente vê que as 3 gerações estão juntas desde o começo ao fim, mas a gente não sabe como que foi essa criação, e ficou ali aquela curiosidadezinha, sabe? Uma das coisas que eu vi que ninguém... Eu vi vários vídeos desses negócios de teoria e de não explicar, e que eu não vi ninguém falando, pelo menos todos os vídeos que eu não vi ninguém falando sobre isso. A minha curiosidade maior é por que caralhos a foto da família está rasgada? Tá lá a Hannah, o Michael, o Jonas e a avó do Jonas, que é a Ines. Por que a foto tá rasgada e não tem a Ines? Porque ficou focando nessa foto as 3 temporadas. Aí no mundo invertido lá tem a foto rasgada com a família Nielsen. Não explicou aí por que a foto tá rasgada. Eu precisava saber por que a foto tá rasgada, porque faz um foco, faz você dar uma importância pra essa foto rasgada, e aí não explicam por que a foto tá rasgada. Tipo, beleza, que a avó do Jonas, a Ines, praticamente dopou o Michael a vida inteira pra ele não se lembrar das coisas, mas mesmo assim, sabe, eu queria pelo menos uma explicação, e é uma explicação que não levaria muito tempo pra explicar, assim, tipo, 1-2 minutos ali na série, dava pra resolver isso e não resolver. Outro ponto muito importante pra mim, que eu fiquei muito curiosa pra saber, quem é a mãe do Peter? Aparece aquela árvore genealógica da Eve, né? Então a gente sabe o nome dela, mas assim, como que ela e o Helg se envolveram? Porque o Helg estava claramente apaixonado pela Cláudia, e assim, na verdade todo mundo é apaixonado pela Cláudia.
Vamos fazer um adendo aqui que, ou mulher, né, um sex appeal ali, porque aparentemente todo mundo é apaixonado pela Cláudia. Porque Elg é apaixonado pela Cláudia, o Tronte é apaixonado pela Cláudia e ela tem a Regina com o pai do Elg. Então assim, né, todo mundo na série é apaixonado pela Cláudia. Mas voltando aqui ao assunto, quem é a mãe do Peter? Eu fiquei muito curiosa pra saber a origem do Peter. E a gente entende como que ele chegou na cidade, porque a mãe dele fala sobre o pai dele, que ele tá lá, bababá, bababá. Mas assim, não aprofunda isso. E eu queria muito que aprofundasse, porque eu acho que o Peter tinha muito mais coisa pra se aprofundar, sabe? Ele ficou com esse ar misterioso durante a série inteira, então a gente fica curiosa pra saber a origem dele e a gente não sabe. Mas eu entendo que essa parte não é uma parte relevante, foi só uma curiosidade mesmo que eles não explicaram, mas a gente fica com aquele gostinho de quero mais, sabe? Uma última explicação que eu achei meio vaga e meio jogada foi a família Tannhaus. E eu não estou falando da família Tannhaus que morreu num acidente. Eu estou falando da família lá de 1800 e bolinha. A gente vê aquele senhor ajudando o Jonas mais velho. E aí a gente volta um pouco mais ainda para quando ele era criança. E a gente encontra o pai dele. E o pai dele fala da mesma peça que a Marta tá fazendo. Fala que é uma das peças favoritas da mãe dele. Então cria esse ar de mistério todo para simplesmente não falarem mais dele, sabe? Jogaram esse personagem, introduziram esse personagem que a gente sabe que é muito importante. Na verdade, a família Tannhaus é uma das mais importantes da série. Tudo aconteceu por causa da família Tannhaus, então a gente sabe que é uma coisa muito importante e foi muito vago, foi muito rápido que eles colocaram mas introduziram esse personagem cego na série, mais velho, e depois volta mais ainda pra mostrar esse mesmo personagem criança com o pai, com o relógio escrito Charlotte. Então você acha que tem uma conexão muito louca aí e na verdade não explica direito o que acontece. Então, refazendo a minha frase, eu acho que essas duas questões foram a que mais foram jogadas e que precisavam um pouco mais de explicação. A família Tannhaus e a origem do Boris / Alexander. Nesse mundo B, a gente sabe que o Boris conversa com o Bartosz e explica ali por cima o que aconteceu para ele ter pego essa identidade falsa. Então, tipo, ele fala, foi só um acidente, matei essas duas pessoas e tal. Então, teoricamente, não é nada importante, só que se não é nada importante, por que ele não aparece lá na última cena? Se eles não deram tanta importância assim porque aconteceu pro Boris, por que eles ficaram matutando isso na nossa cabeça a segunda temporada inteira, pra na terceira temporada eles resolverem ali, tipo, em 2 minutos de uma conversa entre pai e filho, falando que foi um acidente, e cagarem e não explicarem nada. O detetive que foi desmascarar o Boris, assim, recebeu uma carta que a gente subentende que essa carta é da Marta, mas a gente nem sabe como é que essa carta chegou pra ele. Então, assim, eu fiquei muito revoltada com esse negócio do Boris. Você já deve ter percebido isso, que eu fiquei bem revoltada mesmo com esse negócio do Boris, porque eu não consegui entender a lógica deles insistirem tanto na segunda temporada em cima disso pra terceira. Esquece, entendeu? Então, tirando essas duas coisas, que é a origem do Boris e a explicação mais sobre a família Tannhaus, que eu acho que era muito necessária pra série, muito necessária mesmo. O resto foi só, tipo, umas pontinhas ali de não explicar, que não fizeram tanta diferença na série, mas que eu fiquei curiosa pra saber, tá? Então, tirando essas duas únicas coisas que realmente precisavam, no meu ver, de uma explicação, eu gostei muito da série e
Gostei muito do final do Jonas e da Marta, gostei muito de saber como que foi a origem para a criação da máquina, para a criação da viagem no tempo. Eu acho bem interessante e bem poético, eu achei bem bonito mesmo. E eu acho que é isso, eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Eu falo mais sobre Dark lá no meu Instagram, então já me segue lá, é Maria Clara Gazarro. E tô sempre lá pelos stories comentando com vocês sobre séries e tudo mais. Aproveita e me deixa aqui nos comentários quais foram as suas dúvidas de Dark. E lembrando que os comentários vão ter vários spoilers, então, gente, esse vídeo é pra spoiler mesmo e pra gente comentar sobre o final da série. Então, nos comentários vão ter spoilers, e então me deixa nos comentários se você achou que podia ter aprofundado mais, o que você achou meio jogado, se você concorda comigo que faltou o essencial, que é a explicação da origem do Boris e da família Tannhaus, e o que mais te deixou com a pulguinha atrás da orelha, que você queria explicação, mas não teve. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece do gostei, que me ajuda muito. Se inscreve no canal, porque tem sempre vídeo novo por aqui. E obrigada por ter assistido. Um beijo. Tchau.